Senhor Jesus, eu peço a revelação que venha do alto, que o Senhor ministre aqui, Senhor Deus, de uma forma abundante, como um marco em nossas vidas, de uma revelação que venha do Espírito Santo. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos ouvir a direção do Espírito, nós queremos ser cheios, transbordantes da graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos começar lendo Atos capítulo 2, os versículos 42 a 47. Vamos ler lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a cada um havia de ser. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, ou sendo salvos. Tudo começa, na verdade, no primeiro versículo. Essa forma poderosa de se viver a igreja que nós vemos aqui, aonde havia graça, havia favor, havia manifestação, havia alegria, havia júbilo, não havia necessitados entre eles, aonde havia essa igreja plena, essa igreja gloriosa, essa forma de se viver a igreja. Isso não é uma forma romântica, isso é uma forma bíblica de se viver a igreja. Mas tudo começa lá no versículo 1. Muitas vezes nós só lemos esse final, mas o início é determinante para a compreensão dos versículos 42 em diante. Está lá no versículo 1. A palavra de Deus diz: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Até então, eles não tinham experimentado de tudo que deveria. Eles aguardavam, então, a direção, o selo de Deus. Eles aguardavam, então, o tempo oportuno de que se cumprisse todas as coisas. Mas a Bíblia fala que eles perseveravam e eles estavam juntos. E porque eles estavam juntos, eles experimentaram de conversão. Porque eles estavam juntos, eles experimentaram de um mover nas casas. Porque eles estavam juntos, eles experimentavam de uma provisão. Porque eles estavam juntos, eles tinham alegria. Porque eles estavam juntos, eles experimentavam manifestação do alto. Aquilo que era dito, que foi dito no capítulo 1, dos versículos 8, eles estavam experimentando agora de uma forma poderosa se cumprindo então na vida deles. Eles estavam vendo conversões, eles estavam vendo transformações, eles estavam vendo um povo sedento por Deus. Pessoas que queriam Deus, desejavam Deus, pessoas que ansiavam por Deus. Sabe, eles não estavam reunidos por conta de uma necessidade, eles estavam reunidos por conta de um desejo de estarem juntos. E tudo começa pela decisão de permanecer junto, ficar junto. Aconteça o que acontecer, eu estou junto. Porque, irmãos, a unidade, ela vai abrir portas. A unidade de pensamento, a unidade de coração, a unidade de alma, as decisões, elas abrem portas. Mas quando há divisão, quando há questionamentos, essas portas se fecham diante de nós. Portas se abrem no poder da unidade, mas portas se fecham. Um reino não permanece, ele não subsiste quando há uma divisão nele, mas ele é consolidado, ele é fortalecido quando você encontra alguém que tem o mesmo coração, que acredita com você, que caminha com você, que permanece com você. A unidade, irmãos, supera problemas, a unidade abre portas, a unidade traz a bênção, a unidade manifesta o favor de Deus, na unidade nós experimentamos o sobrenatural de Deus, na unidade do casamento nós experimentamos coisas maravilhosas, no mesmo parecer, no mesmo coração, no mesmo foco, nas mesmas atitudes, nós experimentamos de coisas extraordinárias. Tudo começou por uma decisão de permanecer juntos. E era um povo diferente. Não era um povo igual, não, irmãos. Era um povo com atitudes diferentes, com pensamentos diferentes,
com práticas diferentes, mas o Senhor demonstrou que permanecer junto haveria uma grande bênção, pessoas se converteriam, pessoas seriam salvas, haveria alegria, haveria prosperidade, não faltaria nada, porque permaneceram juntos. Irmãos, a necessidade de permanecer junto, de viver junto, de ter o mesmo parecer, vai abrir portas na sua vida que você não consegue compreender. Eu não sei se você já passou circunstâncias onde você, o tempo inteiro, é uma guerra com alguém, é sempre uma discussão, é sempre uma oposição. Toda a prática que você quer é sempre alguma coisa difícil, sempre alguma coisa para questionar, sempre alguma coisa para ponderar. Aquelas portas parecem que fecham diante de você e você não experimenta, porque a pessoa nunca tem concordância com você, um casal nunca entra na concordância, o casal nunca sonha junto, o casal nunca visualiza junto, esse casal não vai prosperar. Pode fazer o que for, irmãos, não vai ter plenitude na vida, porque está dividido dentro de si. Você vai trabalhar, mas você não conquista, você vai caminhar, mas não se realiza, você vai projetar, mas não vai alcançar os projetos. Por quê? Porque cada um está numa direção. Então, tudo começa em permanecer no mesmo lugar, caminhar no mesmo lugar, olhar na mesma direção, ter o mesmo foco. Isso abre portas, irmãos, que você não consegue compreender. Isso na vida da igreja, na vida da sua casa, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, em todas as áreas, o mesmo parecer. Você vai experimentar, irmãos, do sobrenatural de Deus. Mas quando tudo é resistente, quando tudo é conflito, quando tudo é complicado, quando tudo é divisivo, não consegue nada. Então, tudo começa numa decisão minha e de quem está ao meu lado, de caminharmos juntos, vivermos juntos, sonharmos juntos e experimentarmos o sobrenatural de Deus. Isso abrirá portas diante de você. Você crê nisso? Então, começa numa decisão simples. Não é numa decisão complicada aqui, irmãos. É numa decisão simples. Vamos permanecer juntos. Vamos programar juntos. Vamos projetar juntos. Os casais mais abençoados, famílias mais conectadas que eu conheço, mais ajustadas, vão falar assim, você sempre percebe uma unidade. Não quer dizer que não tenha suas divergências em algumas coisas, mas quando eles decidem como casal. Não é uma coisa unilateral, meu marido decidiu, minha esposa decidiu. Não, nós decidimos, nós acreditamos que isso é o melhor, nós pensamos que assim vai abrir portas. Então, tudo começa numa decisão básica. Estamos juntos nisso aqui? Você acredita no que eu acredito? Vamos projetar isso junto? Então vamos sonhar junto? Então esse sonhar juntos, irmãos, é conquistar juntos e coisas maiores e maravilhosas. Isso é palavra de Deus. Tudo começou, esse transbordar de conversões, de salvação, de alegria, de prosperidade, porque começou numa decisão de permanecer junto. Posso ouvir mais um amém só? Porque até para dar amém, a esposa deu um amém ali, o marido de vez em quando dá um amém. Não, até no amém tem que ser junto. Olha para o outro, quem está perto de você, fala amém. Ó, melhorou. Glória a Deus. Então agora eu quero falar sobre isso com vocês. A palavra de Deus diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles caminhavam num ensino claro. Não é um ensino divergente, não é um ensino conflituoso, é um ensino que eles compreendiam que é a palavra de Deus. Por que nós pedimos, irmãos, para as nossas células, nós ministrarmos a mesma palavra no culto? Não é que a gente quer ter controle em nada, não. Nós só queremos provar no mundo espiritual e experimentar no mundo espiritual que nós temos unidade no nosso parecer. Sabia disso? Que quando nós pedimos, isso nós estamos falando no mundo espiritual. Nós temos unidade naquilo que nós falamos e nós acreditamos. Nós falamos a mesma língua. E é interessante, irmãos, a palavra de Deus diz, quando o Senhor, então, foi para ser crucificado, o Pedro, um pouco distante, não querendo se aproximar, mas é interessante que quando chegaram perto dele, falou o seguinte, você faz parte daqueles, porque você fala como eles. Você fala igual a eles. Irmãos, uma família coesa, os filhos se parecem com os pais. Mesmo que o filho não queira parecer com o pai, meu amigo, ele anda igual o pai.
Ele tem um jeito igual ao pai. Ele tem algumas expressões. E por mais que ele passe naquela fase que não quero parecer com ninguém, que eu sou um jovem rebelde, que eu sou diferente, não adianta. Se você colocar famílias que caminham juntos, irmãos, os filhos têm expressões parecidas. A filha parece com a mãe, o pai, o filho parece com o pai. Você vê uma família que se assemelha com essas coisas. Isso é uma família que isso compreende um ajuste. Você pode até achar que não, você pode querer falar, não, eu sou diferente. Não, meu amigo, você parece demais, porque isso expressa alguém que caminha junto. Quando você caminha junto, os casais começam a se assemelhar. Eles começam a falar coisas semelhantes, eles começam a ter brincadeiras parecidas, eles falam de um jeito muito semelhante, isso é muito interessante. Por quê? Isso demonstra um casamento coeso, próximo. Amém. Então você se assemelha. Isso é maravilhoso, irmãos. Então a palavra de Deus diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu vou ensinar o que Jesus ensinou. E na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Esse aspecto aqui, isso fala de um relacionamento mais íntimo. Você não vai para a casa de alguém, irmãos, e vai compartilhar as coisas se você não tem relacionamento, você não tem vínculo. O fato de você ir para a casa de alguém compartilhar o pão, isso fala sobre o aspecto da ceia, isso fala sobre compartilhar dois aspectos aqui. Um pão natural, um pão que é um alimento, mas isso fala também de alguém que tem uma aliança com alguém. Alguém que entra na casa de alguém e compartilha do pão, o pão vivo, Cristo Jesus. Eles compartilhavam, a palavra de Deus diz, que eles compartilhavam também as orações. Irmãos, eu estava falando ali na sala, né? A oração é uma concordância entre pessoas, mas às vezes as pessoas não sabem nem orar. Às vezes quando você pede para alguém orar, vira quase que uma briga da oração mais poderosa. Você coloca lá numa roda para alguém orar, aí um começa a orar, o outro começa a orar mais alto, e chega no final, ninguém sabe o que orou. Já participou de roda de oração assim? Então, mas ore, viu? Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você for orar, entre em concordância com o irmão, ouça o que ele está dizendo, porque Deus está falando também através da boca dele. Então, quando alguém estiver orando, ouça o que o outro está dizendo e concorde, amém. Eu creio, assim seja feita a tua vontade, eu tomo posse, eu me aproprio. Quando esse irmão terminar de orar, você vai orar também. Agora começa a orar e o outro vai concordar com você. Pastor, mas precisa ensinar isso na igreja? Claro que precisa. Porque hoje você vê, parece que é uma briga de oração. Vira uma barulheira, você não sabe o que está orando, o quê, e aquela coisa toda. Não, há uma ordem, uma decência na manifestação de Deus. Então presta atenção. Quem vai para uma casa, vai porque se sentiu íntimo e se sentiu na liberdade. Quem foi para essa casa, ele compartilhou do pão. Dois aspectos, o pão natural, eu vou me alimentar com aquela pessoa, eu vou ter comunhão com aquela pessoa, mas tem o pão também da vida, eu vou falar das coisas do alto, eu vou compartilhar Cristo nessa casa. Eu vim aqui para poder falar de Jesus nessa casa. Eu vim aqui para abençoar. Porque quando nós lemos aqui, quando é dito aqui, que os apóstolos, e no partir do pão, a gente só imagina a cena de um monte de gente numa casa comendo pão. Deixa eu te contar, eles não estavam só interessados em comer o pão na comunhão, não. Isso é um aspecto, e ele é correto. Mas há o aspecto mais poderoso. Esse partir o pão, fazer em memória de mim. O que isso significa? É o Senhor sendo lembrado naquela casa. Quando nós nos reunimos e compartilhamos o pão, nós estamos fazendo memória do Senhor. O Senhor habita nessa casa. Deus é habitação nessa casa. Por isso que eu te falo uma coisa, irmãos. É importante, sim, você receber eventualmente, que seja uma reunião só, 2 reuniões, mas você receber esses irmãos e compartilhar o pão na sua casa. É profético. É bênção sendo liberada. É o Senhor sendo expresso na sua casa. Você tem passado situações estranhas, deixa eu te falar, convida uma célula, convida um grupo de irmãos para poder abençoar a sua casa, compartilhe o pão naquela casa, ore naquela casa, eu te garanto, vai ter mudança naquela casa. Só que nós achamos que é só vindo aqui. Não, eu vou lá, e eu vou no prédio, eu vou ouvir essa palavra, o pastor vai orar comigo. Não, às vezes a oração tem que acontecer lá na sua casa. Nós não somos esses religiosos achando que não, é só quando impor as mãos ou fizer aquilo. Não, irmãos, deixa eu te falar. Há coisas que são proféticas. Lembra que no início, quando eu falei o ato de levantar as mãos definiu uma guerra? Para você ver, tem algo sério, então, em atitudes naturais que expressam coisas espirituais.
Quando você leva esses irmãos, quando você compartilha, quando você abre a sua casa, você está falando o quê? Eu quero compartilhar do pão na minha casa. Eu quero compartilhar de Cristo. Irmãos, coisas são quebradas ali. Irmão, você não tem noção. Tem coisas que são quebradas ali naquela hora. Quando, ao partir o pão, aquela casa que havia pecado, coisas são resolvidas, irmãos. Aquela casa que tinha coisas travadas, coisas são liberadas naquela hora. Eu falo para você, irmãos, abra a sua casa. E eu te digo mais. Às vezes os mais religiosos vão ficar inquietos. Faz o teste. Faz o teste que eu estou te dizendo. Abre a sua casa. Recebe na sua casa. Eu quero te falar, você vai ver coisas sendo transformadas diante de você. Sabe, irmãos, é porque nós temos, às vezes, algumas práticas, alguns protocolos. Eles são bons, eles são saudáveis. Mas, irmãos, nós às vezes queremos ir em algum lugar e receber a bênção daquele lugar. Vou te dar um exemplo. Não, eu vou para uma conferência tal, eu quero ir lá receber uma bênção porque Deus vai derramar. Deus vai derramar. Não, eu vou viajar porque eu descobri que tem um avivamento em tal lugar. Glória a Deus, vai naquele lugar. Não, vai, olha, vai domingo na videira, que o pastor Márcio tem uma palavra de Deus. Pastor, um amém? Glória a Deus. Gostei do amém, fervoroso. Mas há coisas que Deus está querendo fazer dentro da sua casa primeiro. Lá na sua casa. Pastor, a minha casa é tão pequena. Não importa, Deus se manifesta em todos os lugares. Para com essa coisa de ficar olhando se sua casa é pequena, se sua casa é bonita, se seu móvel é velho, se seu móvel é novo. Deixa o Senhor manifestar lá. Eu te digo, você que está me ouvindo, há uma bênção do Senhor. Você permitir o corpo participar na sua casa, compartilhando o pão. Você vai ver coisas sendo destravadas na sua vida. Amém, irmãos? Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas, às vezes, o que Deus quer fazer é dentro. Vou te provar. Lembrei aqui, a palavra de Deus diz que Samuel, quando foi para ungir Davi, a Bíblia fala que Davi estava no campo. Onde que ele estava, irmãos? No campo. Veio o pai, então, de Davi, passou os filhos, os irmãos de Davi na frente. Samuel olhou e falou assim, mas peraí, mas não tem nenhum desses aqui, tem mais algum? Falou, tem um que está lá no campo. E ele disse, nós não vamos comer, a gente não vai fazer nada, enquanto aquele que está no campo não vier na casa. Por que Samuel não foi lá ungir Davi lá no campo? Porque o que Deus tinha estava para ser feito na casa. Foi revelação agora, irmãos. Não era em outro lugar. Aonde que era? Eita, Goiás. E agora, irmãos? Talvez o que você tem buscado lá fora, Deus está falando, faça aqui dentro, porque tem algo grande para ser liberado. Irmãos, eu não sei por que Deus está dando essa ênfase aqui, mas eu quero te falar, Deus está querendo fazer em algumas casas aqui. Deus está querendo fazer alguma coisa. Só recebe. Pastor, eu vou ter problema com o vizinho. Whatever, eu quero ter problema com todos os vizinhos. Sendo minha casa liberada, eu não estou nem aí. Sabe aquele vizinho, irmãos, tem um vizinho meu que eu já vou avisar, cuidado com a grama dele. Por favor, os irmãos que forem lá no minha célula, cuidado com a grama do vizinho. Mas se for para a bênção chegar na minha casa, não preocupa não, depois eu compro uma grama para eles. Amém? Toma isso como palavra de Deus, irmãos. Sinto que algumas pessoas precisam ser quebradas, algumas coisas dentro da sua própria casa. Receba o que Deus tem para você. Deus vai quebrar coisas. Irmãos, você sabia que até laço de alma, algumas coisas você tem que agir profeticamente na sua casa? Sabe gente que não consegue ir para frente porque está preso em um relacionamento, está preso em algumas coisas? Você tem que ter a atitude prática de quebrar coisas. Às vezes você está preso sentimentalmente, às vezes você está preso em coisas do seu passado, e Deus está falando, é necessário quebrar coisas na sua casa. Amém? Bom, o Espírito sabe por que a gente está falando isso. E a Bíblia falava que eles tinham uma prática, eles tinham uma oração. E em toda a alma havia temor. É engraçado que Deus não fala que em todas as pessoas tinham temor. A palavra usada aqui é alma. Por que alma? Porque, irmãos, você quer ver pessoas diferentes e necessitadas, eu vou te falar uma coisa,
nós temos almas e maneiras de perceber as coisas diferentes. Deus se preocupa você como um indivíduo, lá dentro, com coisas particulares. Né? A vontade, a emoção e a mente, que são as funções da alma. Deus está falando que essas funções, elas precisam ser trabalhadas em cada um dos indivíduos. Nós temos vontades diferentes, nós temos percepções diferentes, nós temos emoções, mas o Senhor se preocupa em você como indivíduo, como pessoa. Você é único e exclusivo. Por isso ele fala que em cada alma, em cada coisa particular. E você quer ver uma coisa confusa? É o tal da alma. A alma, ela é confusa, ela é complicada às vezes. A alma, às vezes, o seu espírito quer algo, de repente sua alma deseja outra coisa. O Espírito de Deus quer agir de uma forma, mas a sua alma lembra de coisas que podem se tornar perigosas. Então Deus está falando que essas pessoas que se reúnem também serão trabalhadas na sua alma, no seu íntimo, no seu interior, tanto na sua mente, quanto nas suas emoções, quanto nas suas vontades. Deus vai trabalhar de forma poderosa, mas quando? Quando nós somos um, quando nós caminhamos como um, quando nós falamos como um e quando nós nos reunimos sendo um. Você pode achar que às vezes, não, pastor, mas a videira é só uma igreja em células? Não, irmãos, nós queremos uma manifestação do corpo de Cristo, como a Bíblia diz, lá na sua casa, entre os irmãos. Quantos creem nisso? Crê nisso mesmo? A palavra de Deus continua dizendo, irmão, só estou lendo o versículo. Você pode ver que o que eu estou fazendo aqui é ler versículo. E estou falando o que ele diz. Tem nada aqui, nunca vi essa revelação. Não, estou te falando a palavra de Deus. E toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A palavra de Deus diz que havia sinais e maravilhas. Irmão, sinais e maravilhas. Você vai ver um ambiente de cura, você vai ver um ambiente profético, você vai ver um ambiente de vida. Mas a forma religiosa que nós crescemos, nós achamos que só acontece nesse ambiente aqui. Nós não achamos que pode acontecer lá na casa, um grupo pequeno, pessoas sendo curadas, enfermos, pessoas que estão doentes sendo saradas, pessoas sendo transformadas, lá naquele ambiente menor. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu amo vir pregar aqui, mas você sabe qual é o ambiente que mais eu sou abençoado? Mas de uma forma muito maior, é no ambiente das casas. Irmãos, e as pessoas que mais me abençoam são os irmãos que estão lá. Não é um pastor, não é um grande líder, são os irmãos simples que falam do seu coração, falam das suas experiências. Quando eles abrem a boca, irmãos, eu sou tão abençoado. Pregações surgem daquilo, irmãos. Coisas são impactadas no meu coração. Pessoas que só abrem a boca, eu sou tão abençoado naquele ambiente, irmãos. Então eu quero te desafiar nesses dias, irmãos. Deixa Deus usar você lá naquele ambiente. Deixa Deus te usar de forma poderosa. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam e estavam juntos, presta atenção, não é uma combinação separada, é uma combinação junta. É crer e estar junto. Se eu perguntar aqui, quantos creem que Deus pode prosperar com um trabalho hoje para você ganhar $100 mil? Levanta a mão, quantos creem? O seu prefeito ouviu um aleluia aí, prefeito. Agora ouve aqui uma coisa. A Bíblia está dizendo, era só crer? A Bíblia continua dizendo, e estar junto. Era só crer, irmãos? Não, era estar junto em concordância. É só crer sozinho, pastor? Não, estar junto. Como que é estar junto? Junto com outras pessoas, com o mesmo coração, com o mesmo foco, na mesma escolha, na mesma decisão. Aí você vai experimentar coisas extravagantes em Deus. Mas nós só ficamos na primeira parte. Não, eu creio que Deus pode fazer. Mas Deus está querendo fazer através de vários. Deus quer manifestar através de vários. Irmãos, o mesmo Deus, lá no início diz, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Por que ele diz no plural? Porque o mesmo Deus é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus ama tanto relacionamento que ele mesmo é 3. Deus ama tanto relacionamento que ele fez o homem. Ele ama tanto relacionamento que quando viu o homem, falou, não é bom que o homem esteja só.
vou trazer uma mulher para esse cara. Está muito sem fazer nada. Olha o quanto Deus ama relacionamento. Olha o quanto Deus se preocupa com o relacionamento. Olha o quanto Deus manifesta dentro de um relacionamento. E por isso ele diz, crer e estar junto. Crer e ter alguém para concordar com você. Crer e falar para as outras pessoas o que você está crendo. Crer e alguém dizer assim seja, eu declaro, eu tomo posse. Crer e caminhar lado a lado com alguém. Mas o que Satanás tem trazido? Não é necessário mais isso. Você pode viver sozinho. Você não precisa da vida da igreja. Você não precisa desse ambiente que esse pastor está dizendo. Não precisa, na minha casa eu tenho tudo isso. Irmãos, não tem, me desculpa. Não tem. A internet não traz isso para você. Os seus amigos que você acha que você tem lá no Instagram, no Facebook, não são pessoas que estão com você. Os pastores que você ouve não são pessoas que estão conectadas com você. Te abençoa? Abençoa. Mas o que Deus está dizendo é um contato pessoal. Um vínculo pessoal, uma conexão direta, objetiva. Você não terá toda a plenitude se você não se conectar com pessoas. Posso ouvir um amém? Isso é difícil às vezes de compreender, irmãos, porque a gente às vezes se decepciona e quer viver sozinho. Sabe, olha, eu gosto mais de gente, mas deixa eu sozinho aqui. Já me decepcionei demais. Mas, irmãos, quantas bênçãos você teve também no meio de pessoas? Deixa Deus expressar o amor e deixa Deus te usar para você expressar o amor na vida das pessoas. Você é esse canal. Deus sempre vai usar pessoas, irmãos, para te abençoar. Deus sempre vai usar pessoas para trazer bênção na sua vida. Irmãos, você pode achar que não, mas pessoas podem definir propósito na sua vida. Pessoas podem falar coisas que mudam a sua vida completamente. Sabe, coisas assim, do dia para a noite. Peraí, eu nunca percebi isso. Então é necessário. Eu me lembro, um irmão me perguntou no curso, pastor, eu vou começar a liderar uma célula. O que você acha que eu devo fazer? Eu falei, eu vou falar o que o pastor Marcos Botelho falou para mim na minha primeira célula. Ele falou muitas coisas, porque o pastor Marcos Botelho não é homem de meia palavra, como ele mesmo diz. Mas ele me falou uma coisa que me marcou. No meio das coisas que ele falou assim, Márcio, mas aprende a ouvir as pessoas. Irmãos, aquilo ficou marcado no meu coração. Deus usou a boca dele para trazer uma bênção que influenciaria outras pessoas. Deus sempre manifesta a vida e o amor dele através de pessoas. Então é crer, estar junto. Crer, caminhar junto. Deus vai trazer coisas preciosas e maravilhosas através de pessoas. E pode ser que essa pessoa já está perto até de você. Ou pode ser aquele que vos fala aqui neste momento, com toda humildade e coração. Posso ouvir só um amém dos irmãos? Irmãos, quando eu falar de mim, irmãos, você dá um amém, irmãos. Não, é aquela pessoa que tem problema de identidade às vezes. Né? Não tem não, irmãos. Eu acho que até demais às vezes. Mas eu posso ouvir um amém dos irmãos? Glória a Deus. Os irmãos oram por mim na hora do almoço, na hora da refeição? Irmão, você sabe que o 11º mandamento é e orarás pelo pastor Márcio nas refeições. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí agora essa passagem aqui é, pastor, muito bonito isso tudo que você falou até agora. Agora sai dessa, campeão. A palavra de Deus diz assim. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de crer ou de necessitar. E perseverando unânimes os dias no templo, e partindo pão em casa. Pastor, então tá bom, muito bonito. Você falou de caminhar junto, de crer junto, está conectado. E agora, sai dessa. Como é que é? Você vai vender as suas coisas e vai me dar porque eu estou passando uma necessidade esse mês? Eu sei que ninguém nunca pensou isso. Ou às vezes pensou, não, está muito longe. Mas eu vou te falar o que a Bíblia diz no Novo Testamento. E é com essa base que nós vivemos a vida da igreja. A palavra de Deus diz em alguns versículos. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 8 ao 10. Se quiser já ir abrindo.
Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34, e Mateus 6, versículo 25. Vamos ler primeiro então Timóteo. A palavra de Deus diz: por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Você ter um extra é de Deus, mas a palavra de Deus já diz que nós devemos estar alegres, não acomodados. Olha a diferença. Eu estou alegre, mas não quer dizer que eu tenha que viver uma vida de acomodação. E a palavra de Deus diz: por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos controlados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram com muitos sofrimentos. Então, olha só, primeira coisa que a Bíblia está dizendo, que nós devemos estar satisfeitos com aquilo que nós comemos e que vestimos. Hoje, uma obrigação de todos os irmãos dessa igreja e de qualquer igreja é sempre trazer pão para aquele que necessita e trazer vestes para aquele que não tem. Esse é o papel da igreja. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu louvo a Deus aqui por essa igreja, porque todos os irmãos que precisavam sempre encontraram algo da parte do Senhor Jesus para receber dessa igreja. Eu te digo, irmãos, como pastor dessa igreja, é impressionante a preocupação que há, o investimento que há, mas não há necessitados entre nós. Você pode passar aperto, mas vou te falar uma coisa: pão não vai faltar e vestes não vai faltar, porque você tem uma igreja que vai cuidar de você sim. Posso ouvir um amém? Estou me lembrando aqui, apóstolo Paulo dá uma direção para Timóteo, e ele diz que ele deveria cuidar a igreja deveria cuidar das verdadeiramente viúvas. Não é que tenha viúva falsa. Na verdade, para ser considerado verdadeiramente viúva, ela tinha que ser, obviamente, o marido já faleceu, e ela não ter filhos que cuidem dela. É obrigação da igreja, sim, cuidar daqueles que são desamparados. Essa é uma obrigação da igreja. Mas tem mais que eu quero falar. A Bíblia diz aqui, Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. E a Bíblia diz: não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E no versículo 25 do mesmo capítulo, a Bíblia diz: e não andeis ansiosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer ou de beber. O que o Senhor está dizendo? Que na vida da igreja é responsabilidade nós não deixarmos faltar o pão de cada dia na vida de ninguém. Pastor, mas nós estamos longe de viver esse tipo de igreja onde todo mundo vende e tem tudo em comum. Mas você está dentro de uma igreja que vive aonde não falta o pão de cada dia na mesa de ninguém aqui, irmãos. Isso eu posso falar. Todas as vezes, e o Senhor é a minha testemunha, todas as vezes que alguém nos procurou, sempre encontrou pão para colocar na mesa dele. E não vai faltar pão, porque o Senhor nos dará recurso todos os dias. Quem vier pedir pão, não vai encontrar um não da gente, mas vai encontrar uma igreja que se levanta e abençoa. Nós somos abençoadores. Eu posso ouvir um amém? Então a igreja que abençoa é aquela igreja que não vai deixar faltar o pão de cada dia. É aquele que estará presente lá. Agora, logicamente, tem algumas coisas que nós compreendemos como uma necessidade básica aqui. Vou te dar um exemplo. O irmão está lá faltando $200 para completar o aluguel. Pastor, mas ele pode ir lá e negociar, como é que é isso? Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Se faltar $200 e nós estivermos no caixa, você vai receber esses $200. Por quê? Porque nós entendemos como uma necessidade básica também aqui nos Estados Unidos. Nós entendemos como um complemento, porque de um lado senão vai faltar o pão de cada dia. Mas aqui nós compreendemos isso e nós vivemos isso. Vou te dar um outro exemplo como igreja que nós não deixamos faltar. Pastor, vai cortar a energia. Pastor, pode ajudar? Irmão, quanto que é energia? Pastor, é $100. Se nós estivermos no caixa, nós iremos pagar. A nossa obrigação básica é não deixar faltar o pão de cada dia. Mas se tivermos no caixa, irmãos, os irmãos serão abençoados sim.
Eu acredito que esse é um papel da igreja, sim. Glória a Deus. Ah, pastor, mas esse irmão que estiver pedindo, ele não estiver sendo honesto, ele que preste conta diante de Deus. O meu papel é simplesmente acreditar nas pessoas. Glória a Deus. Esse é meu papel. Da mesma forma que às vezes os irmãos ficam sentados, pastor, será que realmente a igreja está investindo em tudo? Irmão, o seu papel não é julgar, é acreditar. E que nós possamos prestar contas diante de Deus. Mas enquanto tivermos condições, irmãos, enquanto eu for pastor dessa igreja, me ouça, se tiver dinheiro no caixa, nós vamos pagar sim. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Eu já falei isso para os pastores. Às vezes, esse mês a gente atrasou 4 dias o pagamento. Mas a gente pagou em nome do Senhor Jesus. E já falei para eles, enquanto tiver, vamos pagar. Só um amém que eu vi? Foi sério? Oh, meu Deus, se alegra, irmãos, com os pagamentos dos pastores. A palavra de Deus continua dizendo. Então, eles vendiam suas propriedades e bens. É bom você saber disso. Uma vez uma pessoa falou, pastor, nós podíamos... Eu falei, não, aí é demais. Nós podíamos tirar uma foto quando a gente desse uma cesta básica para alguém. Eu falei, Deus que me livre. Imagina a minha cara entregando uma cesta básica para alguém e a cara da pessoa recebendo a cesta básica sabendo que vai sair na mídia. Deus que me livre. Sabe, irmãos, o que nós fazemos diante do Senhor. Vocês nunca me viram aqui falando, nós demos dinheiro para fulano, nós fizemos... Não, mas eu sempre falo, sempre queremos honrar o que Deus tem honrado. Deus tem dado para a igreja. Quantos são a igreja do Senhor Jesus? Lógico que eu não estou aqui para fazer luxo. Mas teve gente, oh meu Deus do céu. Não, teve irmão que já pediu dinheiro para viajar. Não, pastor, eu pago, é só uma semaninha. Fala, não, mano, me desculpe, irmão, mas não vou poder fazer isso. Sabe, irmão, não tem como. Como é que você faz um negócio desse? O irmão querendo trocar de carro, querendo que a gente empresta o dinheiro. Pastor, você pode dividir em 3 vezes? A igreja empresta. Irmão, igreja não é banco. Nós somos aqueles que suprimos as necessidades. E a Bíblia diz, com o que comer e o que beber. Posso ouvir um amém? Então, eu quero falar para você que é membro dessa igreja. Irmãos, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus me dê saúde, dê recurso e guarde o meu coração. Mas todas as vezes que você me procurar, que for uma necessidade, que nós entendemos como igreja, que é necessário, você sempre vai sair com alguma coisa. Talvez não vai sair com tudo, mas alguma coisa você sempre vai ter. Posso ouvir um amém? Eu garanto isso. Enquanto o Senhor me permitir ser pastor dessa igreja, assim vai ser nessa igreja. A palavra de Deus continua dizendo, e todos e vendiam suas propriedades, segundo cada um, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa. Agora tem 2 coisas que aparecem. Antes era de casa em casa, mas agora tem no templo também. Eita, Goiás! Porque tem gente que só quer, não. O Senhor só se manifesta na casa. Não, no templo também. Vir para cá e nos reunirmos como igreja é um complemento daquilo que Deus também faz na casa. E também, só vir no culto é uma parte, mas Deus quer fazer lá na sua casa, meu irmão. Deus quer fazer na sua vida. Irmãos, me chame para ir abençoar a sua casa. Pastor, vai lá orar na minha casa. Aproveita e janta. Irmãos, eu vou. Quem me chama para ir na casa é prova do que eu estou dizendo. Pode oferecer o que for, mas antes eu sempre peço, mas eu posso orar antes, abençoando a sua casa? Todo mundo que eu vou na casa, eu sempre faço a mesma coisa. Deixa eu abençoar a sua casa. Deus abençoe essa casa, eu declaro bênçãos do Senhor, eu te agradeço porque essa casa tem servido a um servo de Deus. Mesmo que não tiver também picanha, eu vou, irmãos. Não tendo arroz doce, estou aceitando todos os convites. Então, o templo, aqui como corpo, é uma parte, mas a outra parte é lá na sua casa, é lá na célula. Deus quer manifestar na sua casa. Irmãos, escuta o que eu estou dizendo, faz o teste do que eu estou dizendo. Senhor,
o pastor Márcio leu a palavra e falou para fazer um desafio. Eu quero ver então. Deus, eu quero essa célula aqui, eu quero chamar os irmãos para reunirem aqui, eu quero um grupo de oração na minha casa, eu quero ver se manifestar. Irmãos, espere as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre você. Só aguarde. Posso ouvir uma glória a Deus? Hoje eu estou necessitado de glória a Deus, irmãos. Entendeu o recado? Não, né? É difícil. E a Bíblia diz, e partiam o pão em casa, e a Bíblia continua dizendo, e comiam juntos com alegria e simplicidade no coração. Singeleza. É um povo que não tinha máscara. É um povo que era verdadeiro. Era um povo que, aonde eles estavam, no templo era o mesmo, mas na casa era o mesmo. Não tinha duas caras, é o mesmo. A pessoa que você ouve falando é aquela pessoa que está lá na sua casa. Ah, pastor, mas não tem crises. Não, claro que tem crise. Pastor, não tem as suas tentações? Claro que tem as suas tentações, mas você vai ver a mesma pessoa lá em cima, é a mesma pessoa lá embaixo. A mesma pessoa na sua célula, é a mesma pessoa que deveria entrar aqui. A mesma atitude que você tem aqui de adorar a Deus, você tem que ter a mesma atitude de adorar a Deus na sua casa. Posso ouvir um amém? E a Bíblia fala, havia simplicidade. Sabe o que significa? Não tinha estrela. Não tinha o ovacionado, o reconhecido, fulano de tal. Não, todos eles eram acessíveis um ao outro. O coração é simples. O coração se conecta. Eu me conecto com esse povo. Eu tenho acesso a ele tem acesso a mim. Esses irmãos são simples. Não importa se o irmão é milionário, o outro irmão não é. Mas eles tinham tudo ali naquele lugar e tinham coração simples. Coração humilde expressa o coração de Deus, irmãos. Sabe, eu vou comer o que está na mesa. Vocês ficaram olhando, até pensando no arroz doce, né? Mas se for, irmãos, eu vou comer e vou ficar feliz junto com os irmãos. Irmãos, hoje todo mundo quer ser estrela. Hoje todo mundo quer ser reconhecido. Hoje todo mundo quer ter mais amigos no Instagram. Todo mundo quer mais like, mais visualização. Todo mundo quer ser mais respeitado que os demais. Mas o Senhor coloca que eles tinham simplicidade. Gente, eu conheço meu amigo, fulano. Estou conectado nele. Gente que vai na sua casa. Sabe por que eu quero fazer a célula lá em casa, irmãos? Porque vocês vão ver meus meninos gritando. E eu tentando, né? Oh, presta atenção, tem visita. Vai tomar banho. Ai, aqui o pessoal também tem que mandar, pastor, tomar banho? Tem que mandar tomar banho. E na hora de dormir, como é que é? Eles dormem na hora? Não, não dormem na hora. Mas é assim mesmo, pastor? É. E se você chegar um pouquinho mais cedo, você vai ver que tem trabalho para poder fazer a tarefa de casa. Vai fazer tarefa, menino. Você já fez a tarefa, fulano? É bom vocês verem quem eu sou. Eu não tenho que ter duas máscaras. Aquilo que eu estou falando aqui em cima, eu vou falar na minha casa. Amém. Simplicidade, conexão. Eu acho que Deus me deu essa graça de ser alguém simples. Embora às vezes eu luto com ego. Poucas vezes, não muitas. Porque eu sou humilde de coração. E a palavra de Deus termina dizendo, e eles louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. A palavra de Deus diz então que eles louvavam a Deus e eles caíam no favor de todo o povo. Sabe o que significa? As pessoas são favoráveis a você agora. Quando você chega, as pessoas agora, quando você chega no lugar, as pessoas facilitam para você. As pessoas vão abrindo portas. Sabe o favor de Deus expresso na vida das pessoas? Deus expressando. Gente, mas isso, da onde que começou? Estavam juntos, partiam o pão, oravam, a alma era transformada, eles compartilhavam as necessidades, e aí, então a Bíblia fala que eles louvavam a Deus ainda, e todo o povo favorecia eles. Todo o povo era benigno. Ah, se é para fazer, eu vou fazer para fulano. Olha que bênção que aquele irmão. Se for para poder abençoar, eu vou abençoar aquele. Você atrai o favor às pessoas. Sabe aquele dia que todo mundo quer te abençoar?
Todo mundo tem alguma coisa para te favorecer. É isso, irmãos, eu quero te falar. O favor de Deus vai ser manifesto na sua vida. Aonde você chegar, as portas vão se abrir. O que você falar vai ser selado em nome do Senhor Jesus. Por uma atitude simples. Olha o decorrer do texto, a coisa mais simples que tinha. Estavam juntos, partiam pão, singeleza de coração, alma sendo tocada e transformada, sinais e maravilhas aconteciam. Eles criam e estavam juntos, louvavam a Deus e termina dizendo o seguinte, que tudo era favorável para eles, que as pessoas os abençoavam. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Quando você vive a vida da igreja, nesse modelo, as pessoas aqui vão ficar te procurando. Tem alguma coisa que eu posso te abençoar? Meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Meu irmão, é alguma coisa? E às vezes você não está nem pedindo alguma coisa, a pessoa começa a falar, não, isso aqui é seu. Você, não precisa, não, isso aqui é para você. Da onde que vem isso? Eu vou te falar, é quando as pessoas veem vida de Deus. Portas vão se abrir sobre você. Você vai ser favorecido. Escuta e olha bem nos meus olhos aqui. Aonde você entrar, viva essa vida dessa igreja, você vai ver coisas acontecendo na sua vida que as pessoas vão falar, por que é assim na sua vida? Você só vai falar, é porque eu sou bendito do Pai, amado do Senhor. Mas vem cá, mas da onde que essas coisas surgiram tão rápido? Ah, você não sabe, eu sou amado de Deus. Eu vivo a vida da igreja. Eu tenho unidade com o Senhor. Eu sou um com Deus. Os irmãos do louvor podem subir. E eu termino dizendo para os irmãos. João capítulo 17, versículo 21. A palavra de Deus diz, tem como os irmãos projetarem para mim? João 17, 21. A palavra de Deus diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oh Deus, eu quero orar aqui com você, meu irmão, que vocês vão cair na graça de todo o povo. Escuta o que eu estou dizendo, eu sei do que eu estou dizendo, que o Espírito, irmãos, eu já falei isso, mas eu estou naquela fase tão abençoada, o que eu falo acontece, irmãos. Você crê nisso? Mas eu fico às vezes até preocupado com o que eu falo. Mas eu vou te dizer, vou te falar, vou afirmar. Você vai cair na graça de homens poderosos. Você vai cair na graça de homens que abrirão portas sobrenaturais sobre a sua vida. É só para quem quer receber, irmãos. Você experimentará da graça e do favor através de homens na sua vida. Não vai faltar o seu salário, porque Deus vai expressar o amor dele através de homens na sua vida. Não vai faltar trabalho, não vai faltar pão, não vai faltar provisão. Vocês experimentarão de sinais e maravilhas, porque vocês decidem viver a vida da igreja. Irmãos, eu sinto isso no meu espírito, que está sendo construído nesses dias na nossa igreja, um grande liberar da parte do Senhor Jesus. E pastor, como que a gente vai perceber esse testemunho? Toda a igreja vai experimentar de portas abertas, irmãos. Eu creio do fundo do meu coração. Irmãos, eu decidi liderar novamente, porque eu acredito no que eu estou pregando. Deus quer manifestar tudo isso, irmãos, da forma bíblica. E a forma mais bíblica que eu vejo, essa forma da gente caminhar junto. Não perca a oportunidade, irmãos. Deus está querendo transformar aquilo que você não viveu em bênçãos nesses dias. Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu oro para que seja liberado, Deus, pela Tua palavra, nesses dias como igreja. Esse ambiente de unção e de vida, esse ambiente de graça e de poder sobre a vida de cada homem e cada mulher aqui. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, Pai, como o Senhor tem testificado no meu coração, que haverá o favorecimento de pessoas
sobre a vida de cada um aqui essa manhã. Vocês vão cair na graça das pessoas. As pessoas vão abençoar vocês. As pessoas vão decidir abençoar vocês financeiramente, com trabalho, com vida. Pessoas vão abrir portas para vocês que somente o Senhor pode abrir. Eu creio que pessoas, talvez você se decepcionou muito com homens, se decepcionou com muita gente, mas eu sinto no meu espírito que Deus está derramando aqui essa palavra com revelação. Com seus olhos fechados. Eu sei que você se decepcionou muito, mas eu também quero te lembrar que as maiores bênçãos que você teve foram trazidas por homens também. Os maiores presentes, as coisas mais extraordinárias que vocês viveram, vieram também de homens. Eu quero abençoar você, eu quero declarar a glória de Deus, e vocês alcançarão a graça do Senhor através de pessoas. Só viva a vida da igreja. Eu não estou falando aqui para vocês trabalhar o dia inteiro querendo fazer alguma coisa para Deus. Só estou aqui para te dizer, só vive a vida da igreja. Pastor, a vida da igreja, ela consiste em quê? Estar junto, Deus vai trazer pessoas. Estar junto, as portas vão se abrir. Estar juntos, o favor de Deus vem. Estar junto, sinais e maravilhas vêm. Só esteja junto, só esteja junto, só esteja junto. Igreja, eu libero sobre vocês, somente estejam juntos e nós experimentaremos do maior mover que se ouve nessa Flórida. Nós iremos experimentar, e eu sinto no meu coração, esse encargo que tem tido no meu coração, de viver essa vida da igreja simples, essa vida da igreja conectada. Nós iremos experimentar de maior abundância ministerial, como igreja, de conversões, de manifestação, de poder, de unção de Deus. Nós vamos experimentar, na unidade de Cristo, nós vamos experimentar do maior mover que nós já tivemos. O que eu te digo é, permaneça, permaneça, permaneça. Essa é a palavra que eu tenho para você. Permaneça. O Espírito de Deus está agindo sobre nós. Permaneça. O Espírito de Deus está agindo sobre nós. Só permaneça.